Nesse vídeo eu vou te explicar a importância de você criar um guia de estilos logo no início do seu projeto. Fala turma, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto bem importante. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer quando eu vou começar um novo projeto aqui no Framer, que é definir o guia de estilos. Isso vai te economizar muito tempo, vai otimizar todo o seu fluxo de trabalho e mais do que isso, vai te ajudar a manter uma consistência ali no seu projeto inteiro. Principalmente quando a gente está falando de responsividade, manter uma consistência em todos os tamanhos de tela. Por isso que é bem importante, esse é um dos primeiros passos aí do seu novo projeto. Vou mostrar aqui para vocês na prática como que eu gosto de fazer geralmente. Eu tenho aqui minha página inicial com alguns elementos já, mais para mostrar para vocês depois como aplicar esses estilos. Mas eu sempre venho aqui, adiciono uma nova página, pode dar o nome que quiser para ela. E aqui antes de eu entrar no conteúdo, você pode usar esse espaço para reunir todos os elementos da marca, do seu cliente, que você julgue ser necessário, tá? Então, ícones personalizados, referências, imagens, você pode jogar tudo aqui para depois não precisar ficar indo em outros lugares buscar esses elementos. Mas então vamos começar definindo aqui os nossos estilos. Eu adicionei alguns elementos de texto, algumas cores e alguns botões. A gente vai entrar em detalhes sobre cada um deles. Vamos começar definindo os estilos dos nossos títulos, tá? Eu deixei aqui do título 1 ao 4, então vamos começar aqui pelo 1. E a gente vai usar o painel do lado direito normalmente para fazer as configurações. Como eu vou estar usando uma outra fonte e não a Inter, eu já vou selecionar todos eles aqui e alterar para fonte. Vou pegar a Satoshi. E agora sim, posso vir no meu heading 1, vou aumentar o peso da fonte, vou aumentar o tamanho dela também. E a hora que você chegar no resultado que você gosta, aí sim, vamos vir aqui em Styles e criar o nosso primeiro estilo. Vou selecionar o meu heading 1, ele já vai automaticamente aplicar aqui a nossa tag H1, que é bem importante para SEO, para a gente manter uma estrutura do site correta. Posso entrar em mais detalhes sobre isso depois, mas o que eu quero mostrar para vocês, se eu visualizar aqui meus outros tamanhos de tela, clicar aqui no botão de editar, ele vai me mostrar que, de novo, todas as configurações referentes a esse estilo que eu acabei de criar. E se eu vier aqui embaixo, em Add Breakpoints, ele já vai automaticamente ajustar o tamanho aqui de todos os meus títulos. Mas eu sempre gosto de vir manualmente e editar isso aqui. Então, como eu tenho 2 breakpoints para desktop, vou deixar eles com o mesmo tamanho. E aqui pro tablet, posso diminuir, deixar em 56. E pro celular, que seria o XS, vou deixar em 54 aqui pro nosso título principal. E o processo vai se repetir. Então, vou vir aqui no meu heading 2, aumentar o peso da fonte. A gente tinha definido 68 ali pro heading 1, então vou deixar em 58 aqui. Criar um novo estilo. E agora vou selecionar meu heading 2. Vamos em editar e vou adicionar os breakpoints. Manter o desktop igual. E aqui o tablet e o celular um pouco menor. 96. E agora eu vou repetir o processo para os outros dois títulos aqui. Perfeito, todos os estilos para os títulos criados. Agora eu posso vir aqui e criar o meu estilo pro parágrafo, que seria o texto comum. Então vou diminuir um pouco a fonte. O tamanho da linha já tá bom. Vou diminuir um pouco a opacidade dele aqui para 80%, para criar um contraste maior com os nossos títulos aqui. Vou vir em Styles e agora vou selecionar parágrafo, tá? E o mesmo conceito vai se aplicar aqui. Vamos vir em editar, adicionar os breakpoints, manter o mesmo tamanho ali para os dois desktops. Para tablet vou deixar em 16 e para o celular vou deixar em 15 pixels. Eu já gosto de geralmente aproveitar e criar aqui uma segunda versão para o nosso parágrafo, só que menor. Eu chamo aqui de body small, então ao invés de 18 pixels vou deixar em 15 aqui para desktop, com 80% de opacidade. E aí criar um novo estilo, parágrafo também. Já posso renomear ele aqui para body small. E entrar aqui em editar e fazer os ajustes necessários. Perfeito. Aqui os nossos estilos para os textos já estão criados. E aqui o mesmo conceito vai se aplicar para as cores. Aquelas cores que você sempre vai estar utilizando no seu projeto. Então, vou selecionar aqui o branco. Vim aqui no Fill e clicar em Create. Dá um nome aqui para ele, branco. Mesma coisa para esse branco com 80% de opacidade, é só clicar aqui no ícone de mais. Branco 80%. E aqui o verde. Então, novamente, clicar no mais, deixar em verde. E agora, qualquer elemento que eu adicionar aqui na minha página, então digamos que eu tenho aqui um elemento de texto, vou só remover os estilos, e agora a hora que eu clico no elemento de cor, ele já aparece aqui os meus presets, as pré-definições, e eu clicando, ele já vai aplicar, tá? E o legal da cor
como eu apliquei aqui o meu preset nesse elemento, se eu vier em qualquer instância que ele também foi aplicado, eu posso clicar no botão de editar. Se eu fizer alguma alteração aqui, ele já vai alterar em todas as instâncias que esse mesmo estilo de cor foi aplicado. Então fica bem prático depois, caso você precise fazer alguma alteração, tá? Na maioria das vezes eu também gosto de adicionar logo aqui. Eu transformei isso aqui num componente. Então, nesse caso, simulei uma logo com duas variações. E aí eu deixei aqui o padrão para desktop, o padrão para mobile, e aí aqui a secundária para desktop e a secundária para mobile. Já fiz as alterações aqui das variantes. Então, se eu vier aqui na versão para tablet, ele está com a variante para mobile e aqui no celular também. Isso já é mais opcional, porque a logo você vai acabar utilizando poucas vezes no seu projeto, mas pode ser interessante caso você tenha muitas variações dela. E por fim, já criei aqui o componente dos nossos botões. A quantidade aqui de variantes que você vai ter vai depender de projeto para projeto, mas eu coloquei aqui duas variantes. E a principal para desktop e para mobile, e aí o botão secundário para desktop e para mobile. E o processo é basicamente esse. Dá um pouco mais de trabalho no início, mas igual eu falei, isso aqui depois vai te salvar muito tempo e vai otimizar todo o seu fluxo de trabalho. Com essa estrutura sólida, pronta, agora a gente pode voltar na nossa página inicial ali e começar a aplicar esses estilos. Então, olha como fica mais simples e fácil aqui o nosso trabalho. Vou selecionar o meu título principal aqui, que sempre vai ser o H1, vou vir em Styles e selecionar aqui o meu estilo. Vou só alinhar ele ao centro. Como vocês podem perceber, aquelas configurações que eu defini lá dentro do meu estilo já foram aplicadas para todos os tamanhos de tela e eu não preciso vir aqui manualmente e ficar editando o tamanho de fonte, espaçamento, porque tudo isso já foi pré-definido antes. E se você deixa para definir isso manualmente, você está muito propenso a erros, você vai esquecer alguma coisa, e é dessa forma que a gente consegue manter aquela consistência que eu falei para vocês, tá? Mesma coisa aqui, vou selecionar esse meu subtítulo, e alterar aqui para o body, vou só centralizar ele. E aqui, ao invés de usar o H1, porque o H1 a gente geralmente vai ter só um H1 na página, que é o título mais importante. E aí, para esses dois títulos aqui, posso já selecionar os dois de uma vez só e aplicar o heading 2. Vou selecionar agora os meus subtítulos, selecionar o body. E aqui, como eu tenho 3 títulos um pouco menores, um pouco menos relevantes em termos de estrutura da página, né? Por isso que é bem importante a gente definir o tipo de título correto. Eu vou vir aqui e selecionar talvez um heading 3 ou até um heading 4 e selecionar os meus outros títulos e agora posso selecionar meu body small. Então isso aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês como isso adianta o nosso trabalho. Eu basicamente editei aqui a página inteira, né? Falando agora da tipografia, editei a página inteira em poucos segundos com os meus estilos pré-definidos. E o mais importante é que tá tudo responsivo, todas as fontes com os tamanhos corretos que eu defini lá antes. E, obviamente, você pode vir aqui, por exemplo, não gostei do tamanho desse meu título aqui na versão para tablet. Posso selecionar ele aqui, abrir o meu estilo, vir em editar e manualmente mexer aqui. E aí vocês podem perceber que ele já vai alterando em todas as instâncias que esse mesmo estilo foi aplicado também. E aí a mesma coisa para os botões, você pode sempre voltar ali. Por exemplo, quero usar esse botão aqui agora. Copio ele, colo aqui no meu stack e ele já vai ser aplicado também com as configurações que eu já pré-defini lá. Aqui com a variante principal e aqui com a variante para mobile. Mesma coisa com o meu botão secundário aqui. Posso copiar ele, jogar ele dentro desse meu stack e ele já vai estar com todas as configurações corretas. Se eu vier aqui na versão para celular, ele está com a variante correta. Igual eu falei, por isso que é muito importante você construir essa base sólida logo no início, para que depois você tenha um fluxo de trabalho bem otimizado até o final. Para esse vídeo era isso, deixa aqui nos comentários se você já utiliza o guia de estilos de alguma maneira, ou se você faz diferente. E aproveitando, já segue lá no Instagram também, @Framer na prática, vou começar a compartilhar muita coisa lá também. E lá a gente consegue ter uma troca um pouco mais próxima, consigo inclusive responder dúvidas de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.